Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesse vídeo, falar um pouco sobre os 3 estágios da graça de Deus. Vamos começar lendo São João 3,16, que talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E porque ele amou o mundo de tal maneira que só ele poderia amar, ele deu seu Filho unigênito. Mas para quem que ele deu? Ele amou o mundo. Mas que mundo foi esse que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, que mundo é esse? O mundo que crê em Jesus, o mundo que crerá em Jesus ainda. Estou falando em termos futuros. E aqui no tempo de João, o mundo que creria em Jesus. Deus deu Jesus para esse mundo. O texto é claro. Não adianta tergiversar. Aí, como uma espécie de complemento desse texto, e como prova de que nós estamos corretos ao fazer essa afirmação, que esse mundo que Deus amou é o mundo que creria em Jesus, eu leio Efésios 5:25, que diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja, qual é o mundo que Deus amou tanto, mas tanto que deu seu Filho para ele, para esse mesmo mundo? O mundo que creria em Jesus. O mundo que crê em Jesus. E que mundo é esse? A igreja. Porque foi por ela, pela igreja, que Cristo se entregou. Não por todo mundo. Então esse é o primeiro estágio da graça. Qual é o primeiro estágio da graça? É quando Deus dá Jesus para um mundo. Esse é o primeiro estágio. Deus deu Jesus para um mundo. E qual seria o segundo estágio da graça? João capítulo 6, a partir do verso 37, a gente lê: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse aqui é o segundo estágio da graça. Primeiro estágio, Deus dá Jesus a um mundo. Ele dá Jesus para a sua igreja, por quem Jesus morre. Segundo estágio, Deus dá um mundo para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá. Então, após dar Jesus a um mundo, ele dá um mundo para Jesus. E a vontade dele é que Jesus não perca nenhum de todos os que ele o deu. De todos aqueles que ele deu a Jesus. Então, a segunda etapa, o segundo estágio da graça é esse: é quando Deus dá um mundo para Jesus. O texto aqui é claro. Olha o complemento disso em João 17. Abra comigo. João 17. Leia comigo o verso 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu
os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Viu? Para quem Jesus manifestou o nome de Deus? Para quem, especificamente? Aqueles que Deus deu a ele. Aqueles que Deus deu a ele. Interessante que aqui, no verso 12, Jesus diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Porque essa é a vontade, meus queridos irmãos. Que nenhum de todos esses que Deus deu a Jesus, veja, assim como é fato que Deus deu Jesus para um mundo, é fato que Deus deu um mundo para Jesus. E com relação a esse mundo que Deus dá para Jesus, ele não quer que nenhum se perca. E Jesus está dizendo, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então esse é o segundo estágio da graça, quando Deus dá um mundo para Jesus. E qual seria o terceiro estágio da graça? Abram comigo, João 14,6 diz assim: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse aqui é o terceiro estágio da graça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O terceiro estágio da graça é quando Jesus devolve todos esses que o Pai lhe deu para o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que Jesus também diz assim, ninguém vem ao Pai. Ele não diz, ninguém vai ao Pai, porque ele é da mesma essência do Pai, ele é Deus como Pai. E para ir ao Pai, você tem que primeiro ir a Jesus. E quem vai a Jesus? Todo aquele que o Pai deu a Jesus, para que Jesus possa devolvê-lo para o Pai. Esse é o processo, essa é a dinâmica. Primeiro estágio, Deus dá um mundo a Jesus. Segundo estágio, volta. Primeiro estágio, Deus dá Jesus ao mundo. Segundo estágio, Deus dá um mundo a Jesus. Terceiro estágio, Jesus devolve esse mundo para Deus. É o que 1 Pedro 3,18 nos diz, sem condições de errar. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, para conduzir vocês a Deus. Para conduzir vocês a Deus. Deus deu um mundo para Jesus, e Jesus então agora recebe esse mundo que Deus lhe deu e conduz esse mesmo mundo de volta para quem? Para o Pai. Porque só poderá haver salvação desse modo. Só poderá haver salvação desse modo. É por meio de Jesus. Vamos repetir os 3 estágios da graça? Deus dá Jesus a um mundo. Deus dá um mundo para Jesus. E Jesus devolve esse mundo que ele ganhou do Pai para o próprio Deus. Esses são os 3 estágios da graça, ou a dinâmica da graça. Por isso, meus queridos irmãos, que a fé não é algo humano. A fé não é algo corriqueiro. Nós estamos dizendo aqui há 6 anos e meio isso. E a teologia adventista nos combatendo ferrenhamente aqui, não é? Eu estou dizendo que fé é dom, mas a igreja adventista não concorda com isso de forma alguma. Aí você vem aqui a 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé. Fé é dom, que nos alcança como obra ou operação do Espírito Santo. Fé é um dom. Mas para quem Deus dá fé? A própria Bíblia responde. Veja que nós estamos usando a palavra de Deus para responder às nossas próprias questões, às nossas próprias perguntas. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor.
e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que crerá em Jesus? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Não foram destinados para a vida eterna porque creram, mas porque foram destinados pela vida eterna, crerão. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aquele pastorzinho que foi demitido da igreja adventista, ele inverte isso aqui. Aí ele diz que esse texto está na ordem errada. É impressionante como o adventista quer mudar o próprio texto bíblico para acomodá-lo às suas conveniências teológicas. É impressionante. A Bíblia está dizendo que todos os que foram destinados para a vida eterna crerão. Não é o contrário. A destinação para a vida eterna foi a causa da fé. Eles vão dizer o contrário. Não. É a fé, é o crer em Jesus que é a causa. A vida eterna é o resultado, né? O efeito. Eles invertem as coisas, eles trocam a causa pelo efeito, o efeito pela causa. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles creram porque foram destinados para a vida eterna. É o que o texto bíblico diz, não é o contrário. Não foram destinados para a vida eterna porque creram, mas porque foram destinados para a vida eterna é que eles creram. E só crerá em Jesus esses que foram destinados para a vida eterna. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Que você possa ter entendido a dinâmica da graça, a verdadeira dinâmica da graça. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Senhor Jesus. Amém.